aqui a gente tem outra verminose, que é a ancilostomose ou amarelão. No caso da ascaridíase, a gente é contaminado quando a gente ingere os ovos pela água ou pelos alimentos contaminados. No vídeo, quando fala não andar descalço, ele está querendo se referir mais à ancilostomose ou amarelão. Por quê? Os ovos, se a pessoa está contaminada, os ovos também são liberados nas fezes. As larvas vão se desenvolver dentro desses ovos e lá no solo, esse ovo eclode e a larva sai. E essa larva, ela vai sofrer alguns tipos de transformações para permitir que ela tenha mecanismos para conseguir entrar ativamente. Então ela perfura a pele e entra na corrente sanguínea. Tá? Então, nesse caso, o andar descalço é um modo profilático da ancilostomose ou amarelão. Existem dois vermes que vão provocar a ancilostomose ou amarelão. O Ancylostoma duodenalis, que é esse que tem os dentinhos aqui mais pontiagudos, e o Necator americanus, que tem esses dentinhos aqui mais redondinhos. Assim que a larva entra na pele, ela vai cair na corrente sanguínea e vai fazer mais ou menos o mesmo caminho que a larva lá da ascaridíase. Então, ela vai acabar entrando na corrente sanguínea, vai chegar ao coração, fígado, coração, pulmão, aí vem para a faringe, causa irritação. A pessoa raspa a garganta, pigarreia, engole de novo as larvas do verme e os vermes se tornam adultos no intestino, aonde vai ocorrer o acasalamento, a postura dos ovos e aí o ciclo está fechado. Ok? No caso aqui da ancilostomose ou do amarelão, o que a gente observa? As pessoas elas acabam ficando muito pálidas. Então, por isso desse nome popular amarelão. A pessoa ela tem um aspecto amarelo, a pele amarela, principalmente na face. A pessoa aqui, no caso, ela também pode ter dores abdominais, ela pode ter diarreia e episódios de constipação, ela pode ter vômitos, e ela principalmente ela vai ficar bastante indisposta, ela vai ficar bastante fraca. Isso foi retratado na nossa literatura com Monteiro Lobato. Quando ele escreveu Jeca Tatu, ele acabou representando lá um indivíduo com essa doença que a gente conhece como amarelão ou ancilostomose. Inclusive, na história do Monteiro Lobato, ele até fala que o Jeca ele não é assim, ele está assim. Da mesma forma, algumas medidas profiláticas que existem na ascaridíase também tem que ser tomadas aqui no amarelão. As principais, de novo, isso sempre vai se repetir, o saneamento básico, o tratamento de água e esgoto, as questões de higiene, não defecar no solo. Então, são medidas que podem ser tomadas e que ajudam na prevenção dessas doenças. Além, é lógico, do tratamento dos doentes. As duas doenças, apesar de serem verminoses e apesar da gente chamar de doenças, são doenças até de fácil tratamento. Os remédios, os remédios que são tomados para eliminar esses vermes, eles são de fácil acesso, mas sempre lembrando que a medicação sempre deve ser tomada com a prescrição médica. Não é tomar remédio só porque acha que está com uma ou outra verminose. É preciso procurar o médico. Esse médico ele vai solicitar, nesses dois casos, o exame parasitológico de fezes, aonde eles vão pesquisar a presença dos vermes ou dos ovos nas fezes. E só quando esse exame é positivo, nesse exame eles
buscam identificar o tipo de verme que está parasitando, é que o médico vai passar o remédio para eliminar esses indivíduos do corpo. Tá? Do mesmo jeito também que a ascaridise, aqui no caso do amarelão ou da ancilostomose, a gente não tem um hospedeiro intermediário. Né? A fase de larva e adulta estão no mesmo hospedeiro, que no caso aí, né, nesse ciclo que está sendo apresentado, é o homem. Então aqui a gente não tem hospedeiro intermediário, a gente só tem o homem como hospedeiro desse verme aí. Diferente de outras doenças, aqui é só um hospedeiro. Outra verminose também causada por nematóide, mas essa aqui é um pouquinho diferente, ela é chamada de elefantíase ou filariose. O que acontece nesse tipo de doença? Uma pessoa já contaminada, ela é picada por um mosquito, tá? E aí este mosquito, ele acaba ingerindo no repasto sanguíneo, ou seja, na hora que ele está, né, chupando lá o sangue, ele acaba sendo, né, não contaminado, mas ele vai acabar engolindo ali a larva do parasita. Essas larvas elas chegam até o intestino do mosquito. E no intestino do mosquito, essas larvas elas vão começar a sofrer transformações até chegar à forma juvenil. Quando a larva chega na forma jovem dela, ela vai migrar para a região da cabeça do mosquito. E esse mosquito, quando ele for picar outra pessoa sadia, essa larva juvenil acaba entrando no corpo da pessoa sadia, tá? No caso aqui, esses parasitas, né, eles vão se desenvolver e vão se tornar adultos, mas aqui no caso não é no intestino. Esses parasitas, eles vão ficar nos vasos linfáticos, onde né, circula a linfa. Lá nos vasos linfáticos, esses vermes adultos, eles acabam se reproduzindo, né? Aqui de novo, o macho, porque tem, né, extremidade afilada, fêmea não tem extremidade tão afilada e aqui ela é maior. Ok? Então, depois da cópula, né, depois da reprodução, a fêmea vai liberar as larvas nos vasos sanguíneos, as larvas vão para os vasos sanguíneos e aí o ciclo se fecha porque o mosquito pode picar de novo essa pessoa e aí acabar, né, tendo a larva no seu organismo. Uma coisa que acontece aqui na elefantise é que como esses vermes eles ficam na corrente linfática, eles acabam provocando uma espécie de entupimento nos vasos linfáticos. Então, a linfa ela começa a se acumular nesses vasos linfáticos, o que acaba provocando um inchaço muito grande do órgão aonde esses vasos estão. A filariose ou elefantise, ela é muito comum, né, de ocorrer e ela é muito visível, principalmente nos membros, tanto nos braços quanto nas pernas. Geralmente a gente vê fotos de pessoas com elefantise nas pernas. E por que esse nome elefantise? Porque os vasos linfáticos incham tanto que acabaram associando o tamanho da perna ou do membro da pessoa ao tamanho de patas de elefante, de tão inchado que fica. No caso dessa doença, não existe tratamento medicamentoso. Né? Quando a pessoa ela já está numa fase mais avançada da doença, quando a perna dela já está muito, ou o braço já está muito inchado, é só cirurgia para remover, né, esse excesso de acúmulo ali de pele e de linfa que existe naquele local. É uma doença que ela acaba sendo debilitante, né? Porque em alguns casos
surgem até nódulos mais calcificados na pele, então fica parecendo bolas mesmo, né, nas regiões. E para prevenir isso aí, a gente tem que combater o mosquito, além de tratar os doentes. No caso, né, deste ciclo, agora nós temos um hospedeiro intermediário e um hospedeiro definitivo. No caso, o hospedeiro intermediário vai ser o mosquito, que é onde se encontram as formas larvais do parasito. E o homem é o hospedeiro definitivo, porque é nele que vão estar os vermes adultos, que conseguem se reproduzir. Ok? Então aqui a imagem, né, de uma pessoa já contaminada e com a doença bastante avançada. Esse inchaço que ocorre na perna é devido ao acúmulo de linfa, tá? Que é aquele líquidozinho que percorre o nosso corpo ali junto com o sistema circulatório, que vai ser constituído de líquido, glóbulos brancos, né? Então isso aí é um acúmulo de linfa e o tratamento disso aí só pode ser cirúrgico.